Fala galera do Rádio Oposto, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos ao nosso canal. Esse é mais um vídeo discutindo pontos importantes da radiologia. Lá no nosso curso preparatório, muitas vezes a gente discute esse ponto sobre a importância de você dominar a anatomia. Quando a gente começa a estudar na residência de rádio, a coisa que a gente mais quer é aprender a dar os diagnósticos. E muitas vezes nessa ansiedade de dar os diagnósticos a gente pode correr o risco de pular algumas etapas importantes para a vida e para a prova, que é dominar a anatomia. Se você não topografa a lesão de forma adequada, a probabilidade de você errar o diagnóstico eleva. Se a gente inverter o raciocínio, a gente poderia dizer que uma vez que eu sei exatamente aonde está a lesão, a probabilidade de eu acertar o diagnóstico, ela aumenta. E o que é que isso tem a ver com essa ressonância de pelve que está aqui? Se você ainda está perdido, está no R1 e ainda não tem contato nenhum com a ressonância, a gente vai começar pelo básico. A gente vai discutir um caso de ressonância de pelve hoje, e a gente vai usar esse modelo aqui para fazer as comparações. A gente naturalmente não tem o objetivo de exaurir esse assunto em 10 a 15 minutos, mas a gente pode discutir alguns pontos importantes. O primeiro é que as sequências T2 são as sequências mais importantes, geralmente, na avaliação da pelve na ressonância magnética, quando a gente está avaliando a pelve feminina. Então aqui a gente tem uma sequência T2 no corte sagital, que você está vendo aqui ao final da coluna lombar, sacro e cóccix. Então o nosso foco, o meio do FOV da nossa área de interesse, está localizado na pelve feminina. A primeira estrutura que nos chama a atenção aqui é o útero. O útero tem esse aspecto de pera, como a gente sabe muito bem, e ele é dividido em algumas partes. A gente tem aqui o colo uterino, que é essa região. A gente tem o istmo, que é essa região mais estreitinha aqui, de 1 centímetro, o colo, o istmo, geralmente com a extensão de 1 centímetro, onde a gente vê aqui a incisão, paciente provavelmente com a cesárea pregressa, o corpo e essa parte superior aqui, o fundo. Geralmente, como na próstata, o fundo está para cima, assim como a base da próstata está para cima e o ápice está para baixo. Mas vamos voltar para a pelve feminina, esquece o útero. A gente tem a serosa, essa linha preta, o miométrio, a zona juncional e o endométrio que está aqui com o seu hipersinal homogêneo T2. A bexiga está localizada aqui anteriormente, o pubis está aqui você tem o subcutâneo, aqui você tem o subcutâneo do glúteo, aqui você tem um pouco de líquido no recesso entre o reto e o útero. Um recesso entre o reto e o útero se chama recesso reto uterino. E aqui a gente tem um outro recesso. O peritônio vai refletir aqui, envolvendo o útero, e ele vai ser rebatido aqui, fazendo um novo recesso. Esse aqui é entre o reto e o útero, chama reto uterino, e aqui na frente é entre o útero e a vagina, chama o quê? Vésico uterino. Beleza. Antes da gente progredir, vamos dar uma olhada nessa imagem aqui que ela vai te ajudar a entender um pouquinho mais. Então você tem a cavidade abdominal envolvida pelo peritônio, você vai ter o reto atrás do peritônio, o peritônio faz a sua reflexão aqui e faz um recesso entre o reto e o útero, que se chama recesso reto uterino. Recesso reto uterino. Entre a bexiga, que está aqui pretinha e está aqui branquinha, e o útero, a gente tem o quê? Um recesso vésico uterino. Então é fácil você guardar essas coisas. E essas coisas são importantes, porque elas são marcos anatômicos críticos, principalmente quando você estiver avaliando os pacientes com suspeita de endometriose profunda, que é tema para um outro vídeo. Endometriose por si só merece vários vídeos, mas hoje
a gente vai discutir um caso bastante interessante que a solução dele é anatômica, tá? Vamos lá. Muito bem. Eu coloquei 2 exames diferentes de pacientes diferentes para a gente não expor os pacientes naturalmente, né? Então, cunho educativo, imagens anonimizadas. Jamais exponha o paciente, não dê dados suficientes da história para que seja identificado o doente. Esse é ponto bastante importante para o seu manejo. Muito bem, aqui a gente tem o exame de 2 pacientes, de 2 pacientes diferentes, né? Aqui a gente tem um paciente que tem o útero, e nesse caso aqui a primeira coisa que a gente observa é que a gente não está identificando o útero, né? O útero é uma estrutura fácil de identificar, geralmente está na linha média, e na maioria das pacientes ele está vertido anteriormente, né? Dobrado para frente, a parte anterior do abdômen está aqui e a parte posterior, a parte glútea está aqui atrás. Ok. Então, o que a gente está vendo aqui, a gente não está vendo aqui. Entretanto, tem uma estrutura aqui arredondada com um sinal intermediário / hipersinal T2 que não deve ser confundida com a bexiga. Então, posteriormente à bexiga, eu observo essa formação aparentemente cística, né? Então, ponto anatômico importante. Lembra lá do nosso recesso vésico-uterino e aqui reto-uterino. Eu removi o útero, então, nesta região, a gente está identificando esta alteração. Ok. Pontos importantes aqui, né? O útero tem o seu colo, o colo tem o orifício externo e interno, que vão comunicar a vagina com o interior do útero e, consequentemente, através das trompas com a cavidade peritoneal. Às vezes a paciente não concorda que a vagina seja distendida por gel. Quando a gente distende a vagina por gel, a gente afasta as suas paredes e consegue estudar melhor essa região. Então, as 2 pacientes, a gente não tem isso, né? Então, a gente está vendo aqui, nesse caso, o reto, está aqui posterior, ó, o reto, e aqui ele vai virar o sigmoide, já na cavidade. A gente está vendo esta lesão e está vendo a bexiga anteriormente. Se a gente seguir aqui, esse folheto escuro que está colabado, que não está distendido, é a vagina. O ideal é que a gente tivesse distendido essa vagina com gel para ficar mais elegante ainda a demonstração. Deixa a gente olhar em outros planos. Pronto. Então, eu estou olhando esse exame agora, que é o mais importante no plano axial. Então, eu estou olhando no corte axial T2, a mesma coisa que eu estou olhando aqui. Então, eu estou vendo esse plano onde está delimitado aqui. Então, paredes finas e irregulares, sinal intermediário para hipersinal, né? O hipersinal seria um branco bem brancão, então aqui a gente tem um sinal intermediário para hipersinal, então são níveis de sinal, né? O branco, muito branco, a gente vai chamar de hipersinal, e o preto, muito preto, a gente vai chamar de hipo, mas não é tão binário, né? Então você percebe que esse brancão aqui não é tão branco quanto esse. Paredes bem definidas, sinal intermediário para hipersinal, já não é tão hiper quanto o líquido da bexiga, né? Então nos remete a outro conteúdo que não seja tão fluido. O reto está aqui atrás, e aí é interessante quando a gente vê as aulas lá de estadiamento de neoplasia de reto, a gente vê a fáscia mesorretal. Então ele está empurrando a fáscia mesorretal do lado direito aqui para posterior. Tá bom, Rodrigo, eu já vi a lesão, estou tentando topografar a lesão, parece que a lesão está no leito do útero,
Mas o que é a lesão? Então vamos olhar o T1 com saturação. O T1 com saturação vai trazer algumas informações para a gente. A primeira, se a gente estiver olhando para alguma coisa que seja gordura, se isso aqui, branco, aqui é gordura, com certeza, e aqui é branco, eu não sei o que é isso, tá? Você está jogando o jogo de descobrir o que é isso aqui. Se aqui é gordura e é branco e eu apago o sinal, o que eu esperava que acontecesse com isso aqui se isso fosse gordura? Que isso ficasse preto também. Então agora eu tenho uma certeza. Isso aqui não é gordura, ok? Tá bom. Se isso não é gordura, o que é que pode ser branco no T1? Gordura, que não é, melanina e conteúdo proteico. Geralmente, qual o conteúdo proteico mais comum da gente encontrar? Sangue, principalmente depois que eu faço uma cirurgia. Então eu posso ter sangrado no pós-operatório, que é uma complicação que está descrita, né, na literatura. X% dos pacientes que fazem um procedimento de esterectomia vão ter sangramento. E esse sangramento ficou retido aqui. Então, qual é a minha hipótese diagnóstica? A minha hipótese diagnóstica é que há um hematoma, provavelmente pós-esterectomia. Ok, mas aonde que está isso? Né? Na pelve, beleza. Mas isso está na pelve dentro da cavidade peritoneal ou fora da cavidade peritoneal? Olha como é importante você ver isso. Né? Porque se estiver aqui, a gente vê que ele está em contato com o fundo da vagina. Então a vagina toca nele. Então, será que a gente pode fazer uma incisão aqui e drenar esse conteúdo? Ou a gente vai precisar fazer uma abordagem abdominal, abrir a parede para remover isso que está aqui atrás? Então essa é importante você fazer essa análise. Tá? Localizar adequadamente, você vai direcionar o procedimento para que ele seja da melhor forma. E aí, como é que você vai fazer isso? Você vai lembrar lá do quê? Da reflexão peritoneal. Qual a reflexão peritoneal que a gente tinha aqui atrás? Reto uterina. E se você for detalhista, você vai ver que há uma linha que se reflete aqui, ó. Toda essa linha é a reflexão peritoneal. Para trás da linha, eu estou atrás do peritônio. Olha a linha passando por toda essa área. A minha lesão, então, ela é peritoneal ou retroperitoneal? Eu tenho uma lesão no retroperitônio. Ela está fora do peritônio, mantendo contato com a cúpula vaginal. Outra forma de você ver, olha, esse caso está muito elegante porque a gente consegue muito bem ver aqui a linha do peritônio. Para cá, eu estou fora do peritônio. Estou fora do peritônio. Olha a linha aqui passando. Então aqui eu tenho a fáscia mesorretal. Vamos descer aqui. A fáscia mesorretal. À medida que eu subo, eu vou ter o reto alto. E agora eu já estou entrando na cavidade peritoneal, que eu estou passando pela linha. Esse é um ponto importante para a gente avaliar nas neoplasias de reto, porque isso muda o estadiamento, quando eu invado a cavidade peritoneal. Voltando para o nosso caso, eu tenho uma lesão com aspecto de conteúdo proteico, no qual a primeira hipótese que vem à minha cabeça é sangue, porque a paciente passou por um procedimento cirúrgico. Agora, outra coisa que você poderia utilizar aqui para te ajudar, né?
Aqui a gente está olhando para uma sequência T1, pós-contraste, a bexiga está cheia de contraste, então é uma imagem tardia, né? O contraste já foi eliminado, o gadolínio já está na bexiga, já passou pelo rim, já está sendo eliminado. Então aqui eu estou vendo a bexiga cheia de urina, no T2, e aqui eu estou vendo a bexiga cheia de gadolínio, porque está branco no T1. E o que eu fiz? O aparelho fez, na verdade, né? O aparelho apagou o sinal de tudo, né? Principalmente da gordura. Então, tudo que é gordura ficou muito preto. E isso serve para a gente valorizar ainda mais coisas que fiquem brancas. Então você está procurando coisa branca no meio de tudo preto. Então é mais fácil para o seu olho identificar o contraste. E aí você vê que a lesão não realça. Essa lesão não realça após o contraste. Mas ela está branca. Você lembra... Cadê o T1 pré? T1 FET pré. Pronto. Ó. Isso é a lesão antes de eu injetar, tá? Antes de eu injetar. Aí agora eu injetei, ela não fica mais branca do que o que era, e eu tenho certeza que eu injetei porque o contraste está aqui na bexiga urinária. Então é uma lesão cística. A definição de lesão cística é uma lesão que não realça. Ela não tem componente sólido. Ela tem hipersinal T1. O sinal intermediário para alto no T2, compatível com componente proteico. Localizada na pelve, no reto peritônio, mantendo contato com a cúpula vaginal. A nossa primeira hipótese diagnóstica foi de hematoma pós-cirúrgico. Parece complicado, mas é de suma importância que você jogue o mais simples que você puder, que é localizar. Então, a descrição disso aqui, no seu relatório, ela tem que vir seguida de histerectomia total, ponto. No leito do colo uterino, ou você poderia descrever formação expansiva, cística, caracterizada por conteúdo proteico, homogênea. Aí você poderia dizer qual é o padrão de sinal, né? Mas eu costumo brincar que é o laudo de radiologista para radiologista. Porque dificilmente o clínico ele vai conseguir fazer esse jogo do que é branco, o que é cinza e o que é preto e dizer o que é. Se você já disse que é cística, que tem conteúdo proteico, que mede tanto por tanto por tanto, você sabe fazer essa conta, né? Caiu na prova esse ano, né? Essa conta. Então, você vai pegar os eixos da lesão e multiplicar por 0,53. Né? Então, quando você faz isso, você vai ter o volume da lesão. Essa lesão vai dar em torno de 80 ml. E aí você vai dizer que a principal hipótese aqui é que seja sangue. Então, um hematoma retido, não necessariamente infectado, tá? Vai precisar dos dados laboratoriais para definir. O ponto importante não era nem o diagnóstico aqui. Eu queria discutir com vocês essa capacidade de utilizar os marcos anatômicos para topografar a lesão. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, já sabe. Dá aquele joinha, deixa um comentário, deixa a sua pergunta, deixa a sua sugestão de outros temas, deixa aí as suas dificuldades sobre o tema, para que a gente possa trazer outros vídeos que sejam pertinentes. Se você está chegando agora, considere se inscrever no canal para que o YouTube avise a você toda vez que a gente subir um novo vídeo na plataforma. E a gente se vê no próximo vídeo.